Tem gente que fica acordado até tarde, de madrugada, todo ano, né, para acompanhar aí o Oscar e saber quem vai vencer a estatueta de melhor filme. E tem gente que prefere dormir mais cedo, que não dá bola para Oscar e acha que Oscar não tem nada a ver com arte do cinema. Hoje eu falo justamente da relação entre o Oscar e as campanhas de marketing, ou seja, entre o Oscar e o dinheiro. Porque para ganhar Oscar, gente, é preciso, sobretudo, de uma boa campanha, viu? Qualidade conta, mas se você tem uma campanha, é muito mais fácil. Antes de a gente falar propriamente dessa questão das campanhas, dessa agressividade, até em casos mais recentes, principalmente nas 2 últimas décadas, que eu acredito que foi quando a coisa se tornou mais agressiva, é importante a gente voltar no passado, olhar um pouquinho para a história do Oscar e perceber que quando o Oscar começou, ele era um produto muito mais fechado, ele era um clubinho muito mais restrito a Hollywood. Não que hoje seja muito diferente, mas naquela época os estúdios não dependiam tanto de um prêmio, muitas vezes para alavancar o poder de um filme. O Oscar, quando nasceu, ele ainda não era uma marca tão forte como hoje. Hoje, quando você coloca, né, indicado ao Oscar, ganhador do Oscar, colado em um filme, isso sem dúvida conta e muito para a projeção desse filme, para a bilheteria, depois, né, enfim, para home video, VOD, isso vai contar. As pessoas elas observam e acompanham os indicados. Mas quando o Oscar nasceu, não era bem assim. O Oscar ele foi criado dentro da indústria, no seio da indústria, justamente para premiar os filmes da indústria norte-americana. Ele nasceu em 1920, o primeiro prêmio foi concedido em 1927 para o filme Asas, um filme mudo, belíssimo por sinal, do William Wellman, e de lá para cá sempre teve muita controvérsia. Tem grandes filmes que ganharam e que até hoje são muito lembrados, como Aconteceu Naquela Noite, E o Vento Levou, enfim, grandes obras, mas também tem aqueles filmes que quase ninguém lembra, né? O pessoal faz até um esforço para lembrar muitas vezes quem ganhou o prêmio, sei lá, em 1936 ou 37, e não se lembra. Mas o fato é que o Oscar, com o passar do tempo, e principalmente com o surgimento de outras mídias, com outros concorrentes ao cinema, ele passou a ser enxergado principalmente como um produto lucrativo. E ganhar um Oscar, além de ter aquele lado importante para o profissional do cinema, representar ali, né, um glamour, ser ganhador do Oscar, um respeito que esse ator ganha, esse diretor de fotografia, não importa, ele também começou a representar dinheiro, começou a alavancar carreiras. E aí que as campanhas também ficam mais agressivas. E o Oscar ele passa a ser almejado, desejado. A gente precisa lembrar também que no início do cinema americano, lá nos anos 20, depois dos anos 30, durante a Grande Depressão, existia aquele monopólio em relação às salas de cinema. Né? Os estúdios também eram donos das salas de cinema. Esse foi um monopólio que depois acabou sendo quebrado. Mas até uma determinada época, os estúdios tinham esse poder de colocar quantos filmes eles quisessem nas suas próprias salas. Então, veja bem, por mais que a publicidade fosse importante, ainda não tinha tanta necessidade de você apostar em um prêmio como garantia de levar as pessoas ao cinema por causa disso. Mas claro que eu não estou minimizando a importância do Oscar, até porque ele se tornou o prêmio que ele se tornou, com todo esse poder, digamos assim, graças, né, ao fato de premiar muitas vezes os filmes corretos. Ele provou, de certa forma, ser um prêmio honesto. Não dá para dizer que, pelo menos até hoje, nunca vi casos de que houve corrupção no Oscar, compra de votos. Ele é um prêmio honesto. Mas a gente sabe que por trás, principalmente nas últimas 2 décadas, o dinheiro começou a influenciar muito. E ali, claro, você vai criar toda uma publicidade em torno do filme, tentando convencer as pessoas de que aquele filme, ou aquele ator, ou aquele diretor são as figuras certas para vencerem naquele determinado momento. Então existe a campanha da grana, ela é muito importante, os estúdios fazem muito isso, mas também a gente não pode esquecer que existem as bandeiras, que filmes que carregam algumas bandeiras, eles acabam sendo privilegiados. E as coisas se misturam, porque os marqueteiros entendem, eles percebem isso e também utilizam isso
para potencializar o filme. Potencializando aquela marca, aquela bandeira que o filme defende. Né? Por exemplo, causa feminista, por exemplo, a causa racial, a questão da causa gay. Né? Então são bandeiras que os filmes levantam, políticas também, por que não? Os filmes certos no momento certo, e isso ajuda, claro, a impulsionar um filme e fazer com que ele ganhe o Oscar. Tudo é publicidade, tá? E é por isso que a gente se pergunta às vezes, mas poxa, tinha um filme tão bom, nem foi indicado, foi esquecido pelo Oscar. Tem vários filmes que acabam sendo esquecidos e muita coisa está envolvido aí. Desde a campanha não ter muito investimento do estúdio, até o fato do filme não ser o filme certo, né? Não ser o produto certo para aquele determinado momento. Às vezes é um ano que a academia quer transmitir um valor mais otimista, um sentido mais otimista, uma época de guerra, por exemplo, e aí o produto ele acaba tendo de se enquadrar aquele momento e que o mundo está vivendo. Eu acho, por exemplo, que seria muito difícil um filme como Onde os Fracos Não Têm Vez, que é um grande filme que ganhou o Oscar em 2008, 2008 ganhou, né? Se ele fosse feito em outra época, talvez as chances desse filme seriam muito menores. Eu acho que o filme acabou sendo beneficiado pela época que ele foi feito. Né? Ele ainda é um filme pré-crise de 2008, né? Ainda antes de estourar da coisa, ganhar uma dimensão muito maior. Então eu acredito que tem filmes que se beneficiam muito da época em que foram feitos. Não tenho dúvida que Pantera Negra, tendo conquistado uma indicação no passado, foi, na minha visão, uma indicação muito mais ligada à política, ligada à bandeira, por tudo aquilo que o filme defendia e que carregava no seu DNA, do que propriamente a qualidade do filme. O filme tem seus méritos, obviamente, mas não dava para competir com outros filmes. E a gente pensar que outros vários ótimos filmes, muito superiores ao Pantera Negra, acabaram ficando de fora da premiação do Oscar. São coisas que a gente só consegue compreender realmente. No meu caso, eu comecei a compreender isso justamente quando a gente entende o que está por trás, né? O poder dos estúdios e as bandeiras que os filmes carregam. A política está totalmente envolvida com essa questão. É aquela velha história, né, do espírito do tempo. Né? Você tem aquela questão do espírito, o que o americano pensa naquele momento, o que o votante da academia ele quer assistir naquela época. Então tudo isso acaba contando. E os marqueteiros tentam captar isso. E como eu disse, por ser um clubinho fechado, durante muito tempo Hollywood só premiou filmes de Hollywood. Então demorou para o produto feito fora de Hollywood começar a penetrar, né, começar a entrar. Em 1938, o filme do Jean Renoir, A Grande Ilusão, conseguiu uma indicação ao Oscar de melhor filme, mas aí também você tem uma explicação política. Ele conquistou isso porque ele era um filme anti-guerra, em um momento muito complicado que o mundo vivia. Hitler já estava no poder, em 1938, obviamente, e esse filme acabou sendo indicado ao Oscar de melhor filme, mas marcou uma presença por ser justamente um filme com ideias políticas que cativou a academia. Ao longo dos anos 40, ainda também nos anos 30, não existia categoria de filme estrangeiro. Ela foi criada na década de 50, em 1956. E o primeiro filme a vencer o Oscar de melhor filme estrangeiro foi A Estrada da Vida, do Federico Fellini. Até então, os filmes estrangeiros eles ganhavam Oscars especiais, né, como aconteceu com o Rashomon, Ladrões de Bicicleta e outros filmes. Mas a academia percebeu que não dava mais para ignorar o produto estrangeiro, que estava chegando com forte peso, e que a crítica cinematográfica também, que começa a ganhar uma relevância grande, não que já não tivesse, mas a gente percebe que a partir dos anos 50, dos anos 60 nos Estados Unidos, tem a questão da teoria do autor, que isso vai ter um impacto também, e Hollywood entende que não dá mais para fechar os olhos para o produto que está vindo de fora, para aquilo que é feito fora dos Estados Unidos, né? Os grandes mestres que estão filmando fora dali. E alguns filmes começam a entrar, a conseguir penetrar, e mais tarde conquistar, inclusive, uma indicação ao Oscar de melhor filme, e até mesmo ao Oscar de melhor diretor e outras categorias. Isso acontece, por exemplo, estou lembrando de cabeça aqui, tá, gente? Chacoalhando a memória. Com o filme Z, do Costa Gavras, que foi indicado em 70 ao Oscar de melhor filme do ano. Né? O Costa Gavras, inclusive, também foi indicado para melhor diretor, que é um grande filme, um filme político.
Então a academia entendeu, né, a importância desse filme na época. E isso tudo, claro, conta, né? Isso acaba contando muito e alguns filmes se beneficiam das ideias que eles propagam. E eu acho que é um pouco disso também que ocorre esse ano com o Parasita, que é um filme que fala muito do nosso tempo, né? Das diferenças de classe. É um filme que toca na ferida. E a academia entendeu a qualidade do filme. Claro que também houve muita publicidade, o elenco, diretores estiveram em Hollywood, em Los Angeles, muito tempo nos Estados Unidos fazendo campanha pelo filme, que foi conquistando, foi galgando posições, ganhando prêmios da crítica. Então tem sim, obviamente, dinheiro injetado aí. Tem campanha, mas também tem qualidade. Com esse vídeo não estou querendo dizer para vocês que, não, mas tudo é dinheiro. Não, existe qualidade, né? Às vezes os estúdios entendem que eles têm um bom competidor na mão e aí eles vão apostar nesse competidor, vão injetar dinheiro ali. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, né? A gente basta lembrar do que aconteceu em 2002 com o filme Gangues de Nova York, do Scorsese. Todo mundo achava que poderia ganhar melhor diretor, melhor filme do Scorsese. Não aconteceu, né? O filme saiu sem nenhum prêmio daquela festa e ganhou Chicago, um musical. E é engraçado que, lendo um artigo escrito já há algum tempo na Folha de São Paulo pelo Walter Salles, brasileiro Walter Salles, ele diz que o Chicago é um filme que ele dialogava com aquele momento, com aquela época, né? Pós 11 de setembro, porque ele é um filme que pregava jogar areia nos olhos, né? Jogar purpurina nos olhos, esconder a criminalidade. Um filme sobre um país em que tudo termina em espetáculo, né? Que o crime, o tribunal, tudo termina em espetáculo. Então o Chicago, mesmo parecendo ser tão indolor, ele conseguiu captar esse momento de uma forma irônica e ganhou o Oscar de melhor filme, derrotando O Pianista, As Horas, Senhor dos Anéis e outros filmes, e o Gangue de Nova York também, né, que concorriam ali nesta edição. Não tem como falar sobre campanha do Oscar e não falar de um cara chamado Harvey Weinstein. O produtor, que recentemente foi preso, né, com várias acusações de assédio. Mas o fato é que as campanhas agressivas do Oscar, elas ganharam um outro peso por causa desse cara, por causa do Harvey Weinstein. Já no final dos anos 80, o Weinstein começou a fazer campanhas para ganhar um Oscar. Ele entendia que os eleitores, assim como numa campanha política, eles tinham que ser captados, né, um a um, se fosse necessário. Às vezes até ligar para os votantes da academia, para os eleitores da academia, pedindo voto. E a primeira campanha um pouco mais agressiva que o Weinstein fez foi em 89 para 90, com o filme Meu Pé Esquerdo, do Jim Sheridan. Um belo filme que, inclusive, naquela ocasião, ele trouxe o Jim Sheridan para os Estados Unidos. O Jim Sheridan não é americano. Houve ali festas, coquetéis. O filme conseguiu indicação para melhor filme, melhor diretor, ganhou o Oscar de melhor ator e atriz coadjuvante. E o Weinstein percebeu que as coisas estavam dando certo, que as campanhas um pouco mais agressivas poderiam dar resultado. E antes, claro que já existia campanha por Oscar, né? As pessoas pediam voto, existia isso. Mas com o Weinstein fica mais agressivo. Em 1996, o Weinstein aposta em um filme chamado Slim Blade, né? Na corda bamba, esse filme chama-se no Brasil, com o Billy Bob Thornton. De novo, ele faz uma campanha forte. O Billy Bob Thornton era um cara um pouco desconhecido nos Estados Unidos. E o Weinstein faz uma campanha para colocar aquela carinha daquele ator nos holofotes. Inclusive, eu li no site Vox, um site americano, que naquela ocasião o Weinstein ele começou a praticar um tipo de campanha que depois ele ia fazer mais com o Shakespeare Apaixonado, que é a questão de ligar para os votantes da academia. A coisa ficou realmente, né, uma selva, né, uma coisa meio selvagem. Você ligava pro eleitor da academia, não importa onde ele estivesse, e você perguntava se ele assistiu o filme. A equipe do Weinstein mandava, na época era um VHS, mandava o VHS para a pessoa assistir o filme, né, aquela mala direta com o filme, tinha que garantir
que esse votante da academia viu o filme. E o fato é que, naquela ocasião do Billy Bob Thornton, como muita gente não conhecia, depois eles ligavam para os votantes que receberam a fita perguntando: e aí, você viu o filme? Você gostou? O que você achou do Billy Bob Thornton? E detalhe, o Billy Bob Thornton também dirige o filme e levou o Oscar de melhor roteiro. Tá? Então, quer dizer, de novo, a campanha deu certo e o filme saiu premiado. Então a gente chega em 1998, ali passando para 1999, com Shakespeare Apaixonado. E aí tudo muda. Uma campanha do Oscar nunca foi tão agressiva. De novo, o Harvey Weinstein está no centro da questão. Acontece que o Weinstein ele não só fez uma campanha a favor do Shakespeare Apaixonado, ligando para os votantes, fazendo festas, convidando as pessoas, colocando a sua atriz, a Gwyneth Paltrow, em evidência, em eventos e tal, mas ele também fez a chamada campanha suja, ou seja, disseminando boatos e histórias contra o resgate do soldado Ryan. E um dos pontos dessa campanha suja que realmente pegou era aquela história de que a melhor coisa do soldado Ryan está no seu início, ou seja, os primeiros 30 minutos, e que depois o filme não seria tão bom. E esse é um discurso comum quando se referem ao filme do Spielberg, que o todo não é tão bom quanto a abertura, né, que o restante não é tão bom. Mas acredito que isso teve peso sim, viu? O fato é que, para surpresa de todo mundo, o filme Shakespeare Apaixonado ganhou o Oscar de melhor filme. E até hoje muita gente não entende como isso foi possível. Eu, pessoalmente, gosto do Shakespeare Apaixonado. Eu não acho o filme ruim, não, viu? Até porque, naquela ocasião, o meu favorito não era nem o Shakespeare e nem o filme do Spielberg, né? Eu prefiro o Além da Linha Vermelha, do Malick, mas esse era um que corria por fora, não tinha chance nenhuma, e acabou não ganhando nada naquele ano, só mesmo as indicações. Mas muita gente concorda que o filme do Spielberg é melhor do que o filme do John Maden, né, que é um diretor que hoje ninguém lembra mais, que fez o Shakespeare Apaixonado. E o que eu acho mais absurdo ainda nesse ano foi a Gwyneth Paltrow ter ganhado o Oscar de melhor atriz. Isso foi realmente, assim, assustador, né, porque era evidente que as concorrentes eram superiores. Né, Cate Blanchett, Fernanda Montenegro. Naquele ano, o Weinstein não só fez a vitória do Shakespeare, como conseguiu trazer para casa mais estatueta com A Vida é Bela, né, melhor ator para o Roberto Benigni. É inacreditável, né? Você tinha ali Nick Nolte, Ian McKellen por Deuses e Monstros, e você premia o Roberto Benigni, que se mudou naquela época para Los Angeles para fazer campanha pelo filme dele. Conheceu um monte de gente, né? Diz a lenda aí que o Benigni ia um monte de festa, fez um monte de amigo nos Estados Unidos, justamente para promover o filme A Vida é Bela. E deu certo. Né? Vejam como o marketing agressivo dá certo. Agora, quanto que o Weinstein gastou na campanha do Shakespeare? Né? Tem gente, as fontes aí vão se dividir. Tem gente que fala que gastou 5, tem gente que fala que gastou 10. Eu já vi fontes dizendo que gastou até mais de 10 milhões de dólares para conquistar o Oscar para o Shakespeare Apaixonado. Mas o fato é que, fazendo campanha suja, com um marketing agressivo ligando para os leitores do Oscar, o Weinstein conseguiu a estatueta de melhor filme. E a partir de então, as campanhas para ganhar Oscar ou para conseguir indicação ao Oscar mudaram. E os outros estúdios entenderam que era necessário ser agressivo. E a partir de então, eles foram, sim, mais agressivos. E é o que a gente vê hoje é uma campanha enorme. Agora, não só dos estúdios tradicionais, mas também de Netflix, de Amazon, para conseguir colocar os seus filmes entre os indicados ao Oscar. Eu até fiz uma listinha aqui com alguns filmes que foram aí produzidos ou distribuídos pelo Harvey Weinstein e que conseguiram chegar ao Oscar de melhor filme, a indicação. Nem todos ganharam, mas muitos foram indicados, né? Então, o Meu Pé Esquerdo eu já falei, Na Corda Bamba eu já falei, Shakespeare Apaixonado, né, o caso clássico. Teve um outro caso também, gente, que é inacreditável, né? O filme Chocolate conseguiu uma indicação ao melhor filme em 2001, mas o fato é que foi uma campanha agressiva também da Miramax, né, da produtora do Harvey Weinstein.
Também o Gangues de Nova York, que eu até já citei aqui hoje no vídeo. Olha um outro caso curioso, Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, também foi impulsionado pelo Harvey Weinstein. Ninguém está dizendo que o filme é ruim, longe disso, é um grande filme brasileiro, né, o Cidade de Deus, mas o Weinstein insistiu nesse filme. Lembrando que o Cidade de Deus não foi indicado para melhor filme estrangeiro, um ano antes. O Weinstein viu o potencial do filme, lançou em várias salas de cinema dos Estados Unidos, relançou o filme depois, martelou o filme até conseguir algumas indicações, entre elas a de melhor diretor, né? Não a de melhor filme, ainda que merecesse. Mas o Cidade de Deus também é um case aí de campanha do Weinstein. Vamos ver outro aqui. Deixa eu ver que eu tô vendo minha listinha aqui, gente, que hoje eu precisei de cola, porque tem bastante nome aqui. Um outro que eu acho bem fraco, que é o filme O Leitor. Também conseguiu uma indicação a melhor filme em 2009. Também com a mão ali, com os dedinhos do Harvey Weinstein, fazendo acontecer e fazendo campanha. Depois, Bastardos Inglórios. Esse é um bom filme, né, do Tarantino, conseguiu indicação. O Discurso do Rei. Tá? Olha aí, de novo, mãos de Harvey Weinstein impulsionando o Discurso do Rei, né? Curioso. Depois vem O Artista, né, o filme do Michel Hazanavicius, que foi ganhador do prêmio da Academia também, né, melhor filme. Esse também eu acho um filme razoável e que foi indicado e ganhou prêmio também, é O Lado Bom da Vida, com a Jennifer Lawrence. Inclusive ela ganhou melhor atriz, né? Meu Deus, desbancou a Emmanuelle Rivat pelo filme Amor. É inacreditável, né? Tudo campanha, gente. Foi uma forte campanha em cima de atores e atrizes participando de festas e tudo mais. E olha que interessante, fontes aqui que eu consultei, nesse caso, o site americano Vulture, ele diz que no Lado Bom da Vida, o Weinstein chegou a contratar um marqueteiro que trabalhou na campanha do Barack Obama para fazer a divulgação desse filme. Deu muito certo, né? Porque você vê, ele conseguiu emplacar um filme razoável e na época todo mundo falou, nossa, falavam do filme e não era nada demais, né? Jennifer Lawrence, nada demais, nada demais, né? E ganhou um monte de indicação, o elenco inteiro foi indicado, né? Então veja como a máquina publicitária funciona forte em Hollywood. E mais um que eu cito aqui, que também eu acho ok, que não acho nada demais, mas que conseguiu uma indicação, foi o filme Filomena, com a Judi Dench. A Judi Dench é ótima, né? Ganhou o Oscar pelo Shakespeare também. Duvidoso também, né? Tinha, acho que, atrizes coadjuvantes superiores, mas enfim, naquela ocasião acabou ganhando. E depois a indicação por Filomena também, melhor filme, melhor atriz, né? Que também é um filme ok, nada demais. É importante a gente lembrar que a Academia de Hollywood ela tem aproximadamente 8 mil membros. E nem todos esses membros estão em Hollywood, estão nos Estados Unidos. Tem membros de fora, inclusive no Brasil tem gente que vota no Oscar. E um dos recursos que os estúdios têm encontrado para garantir que os votantes do Oscar assistam aos filmes é mandar os famosos DVDs. Né? E hoje tem até o streaming. Você manda o link para a pessoa, ela consegue assistir o filme em casa. E você manda o DVD, né? E a pessoa assiste. Tem até um caso que eu vi na internet, o diretor Kleber Mendonça Filho, há uns 2 ou 3 anos, ele postou uma foto de alguns DVDs que ele recebeu em casa. E eram muitos, né? Porque o Kleber, ele é votante, ele é um dos membros da academia, ele vota. Então ele recebeu um monte de DVD aqui no Brasil para que ele assistisse e votasse no seu filme favorito. Então veja, né, realmente os estúdios, eles apostam, eles investem, eles mandam o filme se necessário, eles te levam até uma sessão se necessário, eles te mandam um link, eles querem garantir que você veja o filme, tá? A academia ela tem algumas regras que proíbem algumas práticas, tá? Festas, determinadas festas com presença de membros, não pode, tá? Tem algumas regrinhas ali que a academia ela proíbe. Inclusive a questão do telefone, até onde eu sei, está proibido. Né? Naquela época que o Einstein fez no Shakespeare, ainda não estava, mas depois a coisa ficou um pouco mais grave. A academia começou a perceber que, inclusive, haviam até estúdios dando presentes para votantes do Oscar, alguns mimos e tal, jantares. Então ela teve que criar algumas regras para tentar segurar isso. Mas em Hollywood, gente, as coisas não são tão descaradas como numa campanha presidencial.
por mais que exista esse marketing agressivo, esse marketing é um pouco mais escondido. A campanha do mal, digamos assim, ela é escondidinha, porque quando chega a festa, todo mundo é amigo de todo mundo, né? É tapinha nas costas, é abraço, você merecia, você é maravilhoso, que não sei o quê. É indústria do espetáculo. É indústria do espetáculo. Em uma campanha política, você tem essa liberdade de um pouco maior, né? De atacar frontalmente, de fazer algo um pouco mais agressivo. Mas em Hollywood as coisas não funcionam assim. Por isso que a campanha ela precisa ser muito bem estruturada. E olha que eu não sou especialista em marketing, tá? Eu só estou dizendo o que eu pesquisei, o que eu li, o que eu sei aqui sobre essa relação entre Oscar e campanhas publicitárias, ok? Mas o fato é que elas são, não diria nem importantes, elas são vitais. Né? Colocar um filme no Oscar depende muito, como eu disse, dinheiro, campanha, mas também depende um pouco de bandeira. E uma outra coisa que pega também em relação ao Oscar é o fato de o filme ou o seu realizador ele estar ou não envolvido em algum escândalo, né? Isso pesa muito. Tem filmes excelentes que acabaram sendo deixados de lado porque algum membro da equipe, alguém, sim, algum ator ou diretor principalmente, se envolveu em algum problema. E aí a academia, né, tira da frente, porque os seus eleitores são, me parecem, um pouco sensíveis a essas coisas. Eu me lembro do caso do filme Roda Gigante, do Woody Allen, que eu adoro esse filme, eu acho um filme incrível. Poderia ter sido indicado para melhor atriz, a Kate Winslet está muito bem no filme. Até para melhor filme poderia ter sido indicado. Mas o fato é que, naquela ocasião, né, tinha ali as denúncias de abuso que o Woody Allen teria praticado contra a filha e tal, e o filme foi preterido. Né, ele foi deixado de lado, totalmente esquecido naquela premiação, o que é uma pena. Né? Acho que quem perde é o cinema. Uma pena, mas acontece. Apesar de eu falar tanto de Oscar, e vocês percebem que eu até lembro de indicados tal, eu gosto, eu acho legal. Pelos filmes, não tanto pela corrida. Até porque quase todo ano o filme que vence não é o meu favorito, né? Eu acho que o último favorito que ganhou, que eu torci, foi o Moonlight, que acabou ganhando naquela patota toda lá, né? Do La La Land, devolve o prêmio, mas enfim. Mas acho que foi o último que era realmente o meu favorito que ganhou. Quase sempre o meu favorito não ganha. Esse ano o meu favorito provavelmente não vai ganhar. A gente vendo tudo isso, lendo, estudando, buscando fontes, tentando entender a história desse prêmio, a gente cada vez fica mais cético que a gente é levado a acreditar que o Oscar, assim como Hollywood, ele é movido à indústria, ele é movido ao dinheiro, ele é movido ao poder. E nem sempre ganha o melhor, tá? E aí também surge uma outra problemática, né? Como você avaliar? Às vezes é muito complicado. São filmes muito diferentes, são atuações muito diferentes. Então é sempre uma complicação também tentar avaliar e colocar em disputa. O ator o George C. Scott, que ganhou o Oscar pelo filme Patton e não foi receber o prêmio, ele dizia que a arte ela não tem que estar submetida a uma competição. Né? Não tem como você colocar dois filmes para competir, como, por exemplo, Dois Cavalos de Corrida. Isso é impossível, né? Porque são de naturezas muito diferentes. Como você vai comparar, por exemplo, um filme como Operação França com um filme como Laranja Mecânica? Né? Vamos lembrar que esses filmes eles disputaram o Oscar em 72 e o Operação França ganhou. E tem outros vários e vários casos. Né? Como comparar? É difícil. Então, no final das contas, no caso do votante da academia, ele pode votar simplesmente com o coração. Olha, esse filme me tocou mais. Ou eu conheço, né, um membro da equipe daquele filme, ou, sei lá, minha esposa trabalhou naquele filme, sei lá, isso acontece muito. Volto a dizer, quem garante que os 8 mil votantes da academia assistiram todos os indicados? Não dá para ter essa certeza. Né? Não dá. É diferente de um festival de cinema que o júri assiste todos os filmes, se reúne e tenta decidir ali, conversando, quem são os vencedores. Mas em uma premiação como o Oscar, levando em conta a quantidade de filmes que estreiam nos Estados Unidos durante um ano, é muito difícil você cravar que todo mundo viu tudo. Não, não viu. Talvez tenha visto uma boa parte, mas tudo é impossível. E aí, coisas muito boas e que não tiveram tanta grana,
em publicidade acabam ficando de fora. Né? Esse ano, por exemplo, tem um grande filme que recebeu apenas uma indicação ao Oscar, que é o Farol, do Robert Eggers. E na minha opinião, é um absurdo o William Dafoe ter ficado de fora da indicação de ator coadjuvante. É um absurdo. E aconteceu. E o Brad Pitt vai vencer o Oscar de melhor ator coadjuvante. Coisas da academia, coisas de Oscar. Portanto, não sei se vou ficar acordado até de madrugada para acompanhar esse Oscar, não, viu? Queria agradecer mais uma vez, sempre aqui a sua audiência, e lembrando que toda semana eu posto um vídeo novo aqui no canal do Palavras de Cinema. Se você gostou, acompanha o canal, segue aí, porque toda semana eu falo de filme, tá? De cinema, de diretor, de indústria, enfim, de tudo que envolve a sétima arte. Um abraço.